Pessoal, vamos lá, 1 de Pedro no capítulo 3, só hoje o verso 7. Nós trabalhamos semana passada, 1 de Pedro capítulo 3, dos versos 1 a 6, e conversamos com vocês sobre mulheres de Deus. Foi muito bom, eu tive muitos feedbacks positivos essa semana, irmãos querendo o estudo para poder estudar em casa, irmãs falando, olha pastor, nunca tinha ouvido isso. Então, gente, quando a Bíblia é aberta e exposta, acabou, não tem mais o que falar, está exposta. Aí o resto é com o Espírito Santo. Na verdade, tudo é com o Espírito Santo, né? Mas a aplicação deixa o Espírito agir, é problema dele, a igreja é dele, não é? Então eu vou ler esse texto em duas versões, porque eu acho que o texto original, ele vai ficar muito melhor, completo, com essas duas versões. Então eu vou ler na NVI, que é a que nós trabalhamos, e eu vou ler também na Revista Atualizada, que está uma tradução muito boa também. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, só o 7. E nós hoje vamos conversar sobre homens de Deus. Do mesmo modo vocês, eu estou na NVI, tá? Do mesmo modo vocês, gravem isso aí, cara, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Na Revista Atualizada está assim, na Nova Almeida Atualizada, que é a versão de 2017. Maridos, vocês igualmente vivam a vida, aqui o tradutor mandou muito bem, comum do lar. Homens, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Pai Santo, como igreja do Senhor, nós nos reunimos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo e direcionados única e exclusivamente pelo Teu Santo Espírito, o Deus conosco hoje. Pai Santo, em nome desse que está à sua direita, ilumina a sua igreja, não importa o que a cultura pense ou fale, Tua palavra é eterna. Os teus desígnios, os seus princípios, as suas normas, elas são criacionais, elas são para hoje e para agora. Que a tua igreja seja uma bênção nessa terra, que a primeira igreja de Campo Grande seja uma igreja saudável, de crentes cheios do Espírito Santo, para gente que vai servir ao Senhor no mundo para a glória de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, não é incomum nós entendermos algo que os jornais estamparam essa semana. Eu estou aqui com o G1 aberto, mas essa notícia saiu, G1 é um portal da Globo, mas ela saiu na Folha, no Estadão, na Gazeta do Povo, enfim, em todos os lugares essa notícia saiu. Ela é exatamente do dia 17/2, ou seja, quarta-feira. Todo mundo sabe que a China é uma ditadura. E olha que interessante, mesmo numa ditadura opressora, o governo chinês investe em programa educacional para tornar meninos mais viris. O governo chinês está trabalhando para fazer homem virar homem. Essa é a notícia. Quase 2 bilhões de habitantes. E o governo chinês precisa trabalhar para que homens virem homens. Ministério da Educação divulga comunicado fazendo apelo à prevenção da feminização dos jovens nas escolas.
Mensagem que gerou repercussão negativa nas redes sociais. Deixa eu começar só ler um pedacinho dessa reportagem para vocês. O governo chinês acredita que os jovens do país se tornaram muito femininos. É o que sugere uma mensagem recente do Ministério da Educação, que gerou bastante polêmica nas redes sociais. A declaração, publicada no site do Ministério, foi considerada sexista. Aí, sexismo é essa ideia de que favorece um sexo em detrimento do outro. Foi considerada sexista por muita gente. E há quem diga que as celebridades chinesas do sexo masculino são parcialmente culpadas. A proposta de prevenção da feminização dos homens e adolescentes faz um apelo para que as escolas reformulem totalmente as aulas de educação física e invistam na contratação de professores. Agora é o que eu acho mais legal e eu paro por aqui, esse último parágrafo. O texto, olha só o que o governo chinês vai fazer. O texto recomenda recrutar ex-atletas e pessoas com experiência esportiva, além do desenvolvimento vigoroso de determinados esportes, como futebol, com o objetivo de, abre aspas, porque é assim que está no site do governo chinês, cultivar a masculinidade dos alunos. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Moral da história, o mundo virou feminino. Está faltando homem até na China, gente. Está faltando homem. O pessoal não fala assim, é só trazer um caminhão de chinês? Não é assim? Que brinca? Não tem chinês homem, gente. Existe uma sociedade feminizada. Homens usando aquelas calcinhas apertadas, aquelas camisinhas que o cara está embalado a vácuo naquele negócio. Aqueles cabelos azul, cor de rosa dos homens. Não tem homem. Então, o problema aqui, gente, como eu conversei com você semana passada, é que nós, só para as meninas, especialmente para as adolescentes, é esse fenômeno K-pop. Nunca imaginei que música chinesa, música coreana, é horroroso aquele negócio. Mas são os menininhos, magrelinhos, com a camisa apertadinha, com a calcinha apertadinha, do cabelinho colorido, que estão formando o identitário de homem. Vocês têm noção de que quem forma homem no nosso tempo é o Neymar? Há um exemplo de homem do século XXI, o Pablo Vittar. Que diabo é isso, gente? Que coisa é essa? Quem ganhou como a mulher mais bonita do ano passado? O Pablo Vittar. O que está acontecendo? Que loucura é essa? Onde a gente vai parar? Aí percebam que eu tenho conversado com vocês que uma coisa é você ficar livre de sociologia, isso ficar em livro de filosofia, em trabalho de gente de universidade. Outra coisa é quando esse negócio vem para a vida. Quando vem para a vida, está faltando um homem para a mulherada casar. Pega qualquer mulher que está com algum problema, por exemplo, que passou por algum tipo de divórcio, ou viuvez, ou teve algum tipo de coisa, com mais de 35, 40 anos, pergunta para essa mulherada se tem homem para elas casarem. Anda uma semana comigo e conversa com essa mulherada para você ver. Não tem homem. A masculinidade é uma coisa que está faltando na sociedade. E aqui, porque tem uma galera chata, quando eu falei semana passada, que eu estava falando favorável às mulheres, mas contra o feminismo. Isso aí eu vou ser contra o resto da vida, porque isso a escritura é contra. Quando eu estou falando de homem, eu estou falando de homem segundo Jesus Cristo. Eu não estou falando de demônios com cara de homem. Ontem, mais um feminicídio na nossa cidade. Cariacica, Castelo Branco.
Aqui, ó. A vítima é a babá Elisângela Teixeira, de 36 anos. Agora olha isso aqui, se isso aqui não deixar você consternado, filha de 9 anos encontrou a mãe morta, a facadas, dentro do banheiro na manhã de hoje. Vocês têm noção que barbárie é essa? Aonde a gente vai parar como sociedade? Companheiro de Elisângela, há 4 meses, é o principal suspeito e sumiu do local do crime. Isso aqui não é homem. Isso aqui não é homem. E isso aqui precisa deixar a gente consternado. E eu não preciso ser feminista para isso. Eu só preciso ser crente. Eu só preciso ser crente para olhar à minha volta e ver que existe falta de homem. Porque homem que é homem protege mulher. Não faz uma desgraça dessa. Não faz uma barbárie dessa. Homem que é homem, honra a mulher, cuida de mulher, que é o que nós vamos ver aqui. Isso é homem. Isso aqui não é homem, isso aqui é um demônio. Isso aqui é um demônio. Isso aqui é Satanás travestido com cara de gente. E até quando a gente vai aguentar isso? Até quando nós, como igreja, vamos aguentar isso? Isso não é discurso político, gente. Porque amanhã é minha filha, é a sua filha, amanhã é minha mulher, é a sua mulher. Então o que é que vai proteger essa mulherada? Não é polícia, vocês sabem que não é. Porque a polícia não dá conta. Vocês sabem que não dá. Quem vai proteger um ao outro somos nós. E especialmente você, marmanjo com barba na cara. Somos nós. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. E é isso que tem que revoltar a gente. Dito isso, o que a gente precisa pensar, meus irmãos, e hoje senta aí que a gente vai trocar uma ideia boa. Porque essa feminização da sociedade, ela acontece há algum tempo. A Nancy Pierce, que escreve um livro que especialmente você que se preocupa com a área acadêmica, você deveria ler. Esse livro chama-se Verdade Absoluta. Ele é um livro, ela foi aluna do Francis Schaeffer. E a Nancy Pierce, ela trabalha 2 pontos do porquê a sociedade está muito feminina. E ela trabalha especialmente a igreja, e eu vou falar isso com vocês. A Nancy Pierce diz o seguinte: a Revolução Industrial causou um problema muito sério na sociedade. Por quê? Nós estamos falando de 1780. Até o século XVIII, o homem participava da vida do lar. Embora a Hollywood diga diferente, os livros de história também, os relatos dos nossos irmãos puritanos, por exemplo, eles deixam muito claro que os homens sempre participaram da vida do lar. Por quê? Porque todos eles trabalhavam ali, na roça. Então, enquanto as mulheres cuidavam das coisas do lar, os filhos iam com os homens para o campo. Então, os homens educavam os meninos, tanto em português e matemática, quanto na espiritualidade. Só que com o advento das máquinas, todo mundo tem que ir para a cidade. Então, naquele primeiro momento, vai todo mundo para a fábrica, inclusive as crianças. Depois começaram a perceber que o que acontecia? Vai tantos descalabros, muita doença e tal, volta-se as mulheres com as crianças para dentro das casas e os homens ficam trabalhando nas fábricas. Qual é o problema? É a primeira vez na história que o homem é tirado do contexto familiar. Então percebam como é que nós vivemos hoje. Quem é o referencial de espiritualidade, ético e moral na vida das nossas crianças? A mãe. Porque o homem, via de regra, é um cara ausente. Ele não está dentro de casa. E isso é um fenômeno novo na sociedade. Isso nunca foi assim. O homem sempre ensinou as crianças. Ele sempre foi o referencial dentro de casa. Percebam como a nossa cultura brasileira, ela é completamente idólatra das mulheres. Meninos, nós estamos brincando na rua, ok? Estamos brincando com os amigos. Pode falar mal do pai, do irmão, da tia, mas e da mãe? Pode falar mal? Rapaz, não bota a mãe no meio não, meu irmão. Se botar a mãe no meio, dá errado, não é assim? Isso é reflexo da nossa sociedade. Nem sempre foi assim. O pai... Agora, olha para dentro da igreja, quem é presbiteriano, mas não precisa ser presbiteriano não.
Pode ser qualquer um. Mas olha os presbiterianos. Quando você olha para a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, o que a gente fala da SAF? Me ajuda aí. A SAF? Fala. A SAF trabalha. A SAF ora. E os homens? Percebe? Porque parece que homem não é ligado à religião. Não é? Não, homem é mais grosso. Homem não é ligado à religião. Não. Especialmente por causa, Nancy Pierce diz, do segundo despertamento espiritual nos Estados Unidos, e foi essa onda que chegou para o Brasil. Era uma onda mais emocionalista. Então, é como se a religião, a espiritualidade dependesse só do sentimento. Então, vocês mulheres, como são mais dadas à afetividade do que nós, isso é fato, isso é biológico, então as mulheres tomaram conta das igrejas e os homens. Os homens só trazem, deixam na porta e vão embora. Não é assim? Aí parece que, não, o homem ele não é muito religioso. Uai, mas e o islamismo? Que só tem homem, não tem mulher. Não é isso. É porque está faltando homem. É só isso. Está faltando homem. No islamismo só tem homem. E no judaísmo? Só tem homem. Então não é que o homem é menos religioso. Os nossos homens são folgados. É diferente. Isso é diferente. Agora, tem um outro problema que é esse machismo à brasileira. Que são coisas que a gente tem aqui no Brasil. O brasileiro é tão perdido com aquilo que significa ser homem que a gente tem vergonha de falar que vai usar o secador. Vocês já viram um homem usando o secador? Aí se a gente vê um cara usando o secador, vai dizer que negócio de homem não, velho. Cara, isso é um machismo bobo nosso. Isso aqui não dá. O cara passa uma base e fala bem assim, Ih! Se o cara chegar para a mulher dele, ele jamais vai pedir um alicate de cutícula. Ele tira no dedo, meu. Mas ele não pede um alicatezinho de cutícula. Mas nunca isso aqui não é negócio de homem não, meu irmão. Eu sou macho alfa. Isso é machismo à brasileira. Eu adoro o Frejá. O Frejá tem uma música que fala que homem não chora nem por dor, nem por amor. Quem disse isso é machismo à brasileira? Da onde vocês inventaram isso? Eu choro igual criança de vez em quando. Tem vezes que eu estou falando e... Meu Deus do céu, cadê o Eugênio? Está aí? Conversa com o Eugênio para você ver se homem não chora. Cara, não existe isso. E fora que tem um problema desse machismo à brasileira, que é o fato de nós cultivarmos mulheres como se elas fossem objeto. Percebe? E aqui vem um problema sério, nós vamos falar lá na frente. Com quem é que nossos meninos aprendem sexualidade? Com o pai? Claro que não. Com as brasileirinhas. É filme pornô. É com pornografia que homem brasileiro aprende sobre sexualidade. E é tanta pornografia que os nossos meninos, na verdade, começam... Vocês estão assustados, né? Vocês acharam que eu ia falar de quê hoje? Isso é vida real, meu filho. Isso aqui é evangelho. Você não vem com essa espiritualidade, não. Eu sei que vocês veem pornografia e aprendem que mulher é objeto. E aí tem uma sexualidade desenvolvida como se mulher fosse objeto. E mulher não é atriz de filme pornô, meu filho. Pode parar com esse negócio. Mulher é mulher. É imagem e semelhança de Deus, dada para a gente cuidar. E aproveita para levantar, que vai piorar. Se não quer ouvir, vaza. Está no lugar errado. Vaza, vai embora. Não fica aqui não. Não preciso de vocês, nem Jesus. Se ficar é para ouvir. Agora, a gente fala assim, eu corto a grama. E a mulher se vira. Você quer ver uma outra coisa que o homem faz pra caramba? O homem faz assim, ó. Meu amor, cheguei do trabalho. Vou te ajudar. Ajudar? Mas quem é ajudadora não é a mulher? Porque a responsabilidade do lar, da família, não é da mulher, é do homem. Meu bem, lavei as louças, te ajudei, sem vergonha. Você não fez mais do que a sua obrigação.
Porque quem ajuda é a mulher, ué. Far-lhe-ei uma ajudadora. A responsabilidade é sua, meu filho. Você nunca pensou nisso, não? Meu amor, botei a roupa para lavar, te ajudei. Você não fez mais do que sua obrigação, rapaz. Quem te ajuda é a mulher, rapaz. Meu bem, hoje eu orei com as crianças. A sua mulher que tinha que falar para você, hoje eu orei com as crianças. A responsabilidade é sua. A ajudadora é a mulher. Você percebe como a cultura está toda errada. Está tudo errado. A construção do que é homem e mulher, segundo o Evangelho, não é o que é colocado hoje em dia. Agora, é uma construção histórica. Porque o texto que nós lemos, ele é um texto do primeiro século. E em qual contexto Pedro está escrevendo isso? Em qual contexto? É simples. Por exemplo, eu peguei um político romano de 200 séculos antes de Cristo, chamado Catão. Ele dizia o seguinte: se um homem descobrir sua esposa num ato de infidelidade, pode matá-la impunemente, sem risco de ser condenado. Mas, se for ela que descobre a você, que ela não se atreva a tocá-lo nem com o dedo, pois certamente ela não tem direito algum. Isso era o Império Romano. Aí olha o que os apóstolos vão fazer. Primeiro, olha o que Jesus vai fazer. Jesus para conversar com uma mulher. Jesus para ouvir uma mulher. Nesse contexto. Ok? Então, olha o que os apóstolos vão dizer quando eles dizem assim: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso soa como uma bomba no império. Isso vai destruir essa idolatria da força do império. Isso vai revolucionar a mente do pessoal. Agora, esse cara é de 100 anos antes de Cristo, Ignatius. Os relatos dizem que, como as mulheres eram proibidas de beber vinho, ele matou a paulada, o Ignatius matou a paulada a mulher dele, porque ele pegou ela bebendo o vinho. Salspícios Calos expulsou a sua esposa de casa, porque um dia ela saiu sem véu na rua. Isso era o Império Romano. Antistus Vetus, outro político romano, ele se divorciou da mulher dele por vê-la conversando com uma mulher livre na rua. Ela não estava nem conversando com uma escrava, ele estava conversando com uma mulher, a mulher dele estava conversando com uma mulher livre. As mulheres não podiam conversar com as outras. Publius Sempronius Sophus, ele era de uma família extremamente politicamente influente na Roma antiga. Ele se divorciou da esposa dele porque ela participou dos Jogos Olímpicos da época, os Jogos Públicos romanos. Percebe? O texto que nós lemos, ele está voltado e ele está eivado de uma cultura absurdamente machista, em que mulheres não têm direito nem sobre o próprio corpo. As mulheres pertenciam aos homens. E o homem era uma figura chamada paterfamília, ele era o dono da sua mulher. E se ele quisesse matar a mulher dele a qualquer momento, por qualquer coisa, ele poderia fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando as pessoas falarem que a Bíblia tem discursos machistas, é porque elas nunca leram a Bíblia. Pelo contrário, não há nenhum texto tão emancipatório de vocês mulheres como a Bíblia. Porque ela está colocando vocês mulheres ao topo de igualdade dos homens. A ponto do apóstolo Paulo dizer em Gálatas 3:28 que não há judeu nem grego, homem nem mulher, bárbaro ou cita, escravo ou livre, todos em Cristo são tudo. E aqui já vai uma dica, nesse tempo de políticas de identidade. Identidade não é da cor da pele. Identidade não é se você é preto ou branco. Identidade não é se você necessariamente é homem, mulher, gay, bissexual. Identidade é em Cristo, Colossenses 3:3. Por que a gente é contra a política de identidade? Porque identidade não se resume à afetividade, à sexualidade. Identidade está na imagem e semelhança do Criador. Fica a dica para você fazer pesquisa e parar com essa gambiarra de branquitude, negritude, bissexualidade, transe, os caramba quatro. Identidade é imagem e semelhança de Deus. Mas vamos para o texto.
Então percebam como o contexto bíblico, ele é grande nisso, ele é forte nisso. Ele vem quebrar essa hegemonia, essa escravidão que as mulheres passavam. E como o Pedro faz isso? O Pedro faz isso assim, olha, do mesmo modo. Percebem? Que mesmo modo é esse? Irmãos, o mesmo modo do verso 6, 7, do capítulo 3 e 1. Mas não só isso, do mesmo modo do capítulo 2, verso 18, do capítulo 2, verso 13, e do mesmo modo pelo qual 2:11. Qual? Sujeitem-se. Percebam o capítulo 2, verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se. Quem? Todos, a autoridade. Agora ele vai dizer, escravos, e a gente trabalhou isso, sujeitem-se. Aí agora, percebam o 3:1, ele vai falar assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se. E agora é a vez de quem? Maridos. Por isso que ele começa dizendo, do mesmo modo vocês, maridos. Sujeite-se. Então, quando nós falamos de sujeição feminina, nós não estamos falando de escravidão da mulher. Quando nós falamos de sujeição feminina, nós estamos falando da condição de todos os seres humanos. O cristianismo é sobre sujeição, gente. A autoridade de Deus e aos papéis que Deus estabeleceu. Homens são sujeitos uns aos outros e a Cristo. Vocês nunca tinham pensado nisso? Não, né? É porque quem ensina a gente é a cultura, não é a Bíblia. É um contexto de sujeição. E o que vai acontecer aqui, os homens vão ter que assumir o papel de liderança da sua casa. Não é domínio, é liderança. E foi isso que eu conversei com vocês semana passada. Então percebam que o Pedro vai dizer o seguinte, do mesmo modo, todos os cristãos precisam se sujeitar a Cristo e uns aos outros. Isso é fato. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. A revista atualizada está melhor porque ele manda os homens viverem a vida comum do lar. Isso é bom. Eu gostei mais dessa. E tratem essas mulheres com honra. A ideia aqui é de respeito. E a gente vai trabalhar isso agora. Como parte mais frágil. Eita delícia. E coerdeiras do dom da graça e da vida. Percebam? Mulheres, vocês são menores do que os homens. Homens, vocês são maiores do que as mulheres. Não, vocês são iguais. Elas são coerdeiras de vocês na glória. Não existe superioridade masculina. Não existe nada disso. Vocês são, aos olhos de Jesus, a identidade de Jesus, vocês são iguais. Olha que lindeza é isso, gente. Isso é a coisa mais maravilhosa. Nenhuma religião tem isso. Nenhuma doutrina social tem isso, essas maluquices que estão inventando, ninguém tem isso. O cristianismo bota todos os seres humanos de igualdade de condição. E aí ele vai dizer algo muito legal, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E eu vou defender com vocês que aqui não tem nenhum princípio espiritual de que, nossa, o homem ruim, Deus não ouve oração. Não é nada disso. É porque você orar com quem não você está brigado é ruim demais, né? Então como é que eu brigo? Eu vou orar com Kleber. Acabei de ter uma discussão com ele, vou orar com ele como? Não dá. Porque aqui está pressuposto que quem ora com a família é os homens. Quem ora com os filhos são os homens. E é isso que esse texto está dizendo. Então, dito isso, feita essa introdução, eu quero trabalhar com vocês 4 conselhos que esse texto vai trazer para nós do que é ser homem e homem de Deus. Ok? O primeiro conselho que o texto traz para a gente está logo no início, que é você ser realizado nas coisas simples da casa. Ser realizado com as coisas simples do lar. Olha o que o texto diz, quando ele começa dizendo, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. A revista atualizada está dizendo, na vida comum do lar, com discernimento. Isso aqui é muito legal. Eu falei com vocês que até 1780 os homens cuidavam das coisas da casa. Os homens cuidavam do que tinha em casa para fazer. Agora, meus irmãos, alguns homens do nosso período e do nosso tempo parece que... E assim, como é que os homens fazem?
Eles trabalham o dia inteiro. Aí ele chega em casa 6, 7, depende do trânsito. E o que esse pecador dos infernos faz? Ele liga a televisão. Aí ele senta no sofá dele. Aquele é o reinado dele, né? Dê ao homem um controle na mão e uma tela de 49 que ele é o rei. Acabou. Melhor que isso, dá só um copo de água fria e ele fala, estou estressado. E aí a madame chega para ele e fala, meu bem, ele, agora não. O dia foi difícil. Olha bem dentro do branco do meu olho. Qual dia não é difícil? Sobre o suor do seu rosto você vai ganhar o pão de cada dia. Vocês esqueceram da Bíblia? Claro, né? É o Luiz Felipe Pondé que diz para vocês o que é a vida. É o Leandro Carnal. É o seu coach que diz para você o que é a vida. A CBN, é o William Bonner. Qual dia nessa terra não é legal? Qual dia nessa terra o trabalho é bom? É sobre o suor do seu rosto, meu filho. Todo dia é difícil, malandro. Se for fácil é porque você está num outro lugar que não é essa existência. E você tem um outro Salvador que não é Jesus Cristo. Todo dia é difícil. Todo dia é estressante. Bem-vindo ao mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo. Porque nós teremos a redenção e aguardamos ela. Todo dia é difícil. Mas aí o que você faz? Você pega a sua toalha. E aí você vai tomar o seu banho. Enquanto isso, a mulher está lá. Também teve um dia difícil, porque tem mulher que trabalha aqui. Eu falei com vocês que mulher pode trabalhar, não tem problema, a vida está aí. Tem menino pequeno, tem menino grande que está dando dor de cabeça, o pessoal da escola ligou, o pau está quebrando, ou tem o neto que está ali. Mas você pega a sua toalha, ô rei de copas. E aí você vai com a sua toalha tomar um banhozinho, né? Beleza. Terminou, você bota aquele pijama do Papaléguas e vai deitar. Não é assim? E o pau está quebrando, meu irmão, mas o dia foi cansativo. Ei, a sua casa não é um hotel, meu irmão. Você está achando que sua mulher é camareira, rapaz? Você está ficando doido? E a mulher ainda tem que fazer o prato para dar na mão do cara. Meu bem, bota mais um pouquinho de feijão para mim, por favor. Em que mundo que você vive? E que Deus que você serve? Você está doido? Você está louco? Sua casa não é hotel, rapaz. O que você tem ali é uma mulher. E ó, se tem adolescente me ouvindo aqui em casa, começa a aprender a lição, rapaz. Você tem mulher, você não tem escravo, você não tem camareira, não. Ah, o dia foi difícil para todo mundo, meu querido. Agora, sabe por que é isso? E sabe por que isso acontece? Porque a sua casa não é lugar de deleite. A sua casa, a sua mulher, os seus filhos, porque você é um egoísta. A sua casa, a sua mulher, os seus filhos não são lugar de deleite. Você não quer ninguém para encher a paciência desse seu ego inflado. E você acha que porque você bota dinheiro dentro de casa, você está pagando o ordenado daquela mulher. Porque quando alguém fala alguma coisa com você, o que é que você diz? Não, mas eu botei dinheiro dentro de casa. Engole isso. Sua mulher não precisa de dinheiro, ela precisa de você. Ela não quer saber de dinheiro. Mulher precisa do homem. Isso é complementarismo. Para nós homens, meus irmãos, a casa tem que ser um lugar de deleite. A Bíblia trabalha as nossas mulheres da nossa juventude. O Salomão vai dizer, ele fala assim, aproveite a mulher da sua juventude. Por isso vocês têm que casar cedo. Para quê? Para você aproveitar ela, para você beijar ela. E a gravidade vai chegar para ela. E você vai olhar para aquele negócio e falar, louvado seja Deus. E eu estou falando sério. É isso mesmo. E você vai olhar e falar, louvado seja Deus. Isso aqui, Senhor, você que me deu. Deleite. Deleite. E mais, você vai olhar para aquele espiar correndo de um lado para o outro. Seu cabelo vai cair igual o meu. E você vai falar assim, louvado seja Deus. Tem saúde, eu estou doido com esses meninos. Gente, isso é vida do lar. Vai ter que trocar a resistência do chuveiro. Vai lavar a vasilha. Vai varrer a casa, meu filho. Não, isso é coisa de mulher, vai contra a minha masculinidade. Não, você é um machista.
E você não reflete a glória de Jesus. Vocês podem até dividir as tarefas, não tem problema não, mas vai lavar a roupa, estender, meu filho, passa também, qual o problema? Não, eu não tenho dom. Dom? Que dom, rapaz? Onde você inventou isso? Viver a vida comum do lar, encher o carro de menino, eles gritando, e falando no seu ouvido, e você passando raiva, mas os meninos estão felizes. Deixa os moleque, coisa boa. E você vai ficando velho, e vai ter os netos dentro de casa, é a vida comum do lar, é a vida. E vai viajar, viaja com a família, viaja com o irmão, com o primo, com o tio, com a avó, é a vida comum do lar. Ou, que aí vem uma aplicação maravilhosa do Dr. Heber Júnior, ou alguma coisa durante o seu dia te gera mais deleite do que a sua família. Quem é? É o seu trabalho? Seu trabalho gera mais deleite em você do que a sua mulher, do que seus filhos, seus netos. É o seu trabalho? É o dinheiro? Seu dinheiro gera mais deleite em você do que ver seus netos crescendo, seus bisnetos. Seu trabalho gera mais deleite, ver a sua conta positiva gera mais deleite para você do que Jesus sendo formado naqueles que estão em volta de você. Isso é para a gente pensar. Ou é talvez conversas bacanas que você tem com a secretária. E aí dá aquele friozinho na barriga, né? Porque aprontar é um inferno. Ou é aquela curtida que a colega de trabalho deu na sua foto, e aí você começa já a pensar. Aquilo ali gera mais deleite para você? Ouvir o elogio do pessoal do lado de fora? É isso que te gera deleite? Ou gera deleite em você ser um homem de Deus dentro do seu lar? Vida comum do lar, meu irmão. Vida comum do lar. Olha para cá, o marmanjo. Leva uma rosa para essa mulher sua, pelo amor de Deus. Vida comum do lar. Deixa a nega acordar um pouquinho mais tarde. Vai lá levar um leite com Toddy para ela na cama, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E se ela não gosta dessas coisas, leva uma palavra cruzada de casa para ela ler esse negócio e fazer. Rapaz, isso é sua rainha, sua princesa. Vida comum do lar, rapaz. Esse é o seu primeiro ministério. É o primeiro ministério da gente. Viver a vida comum do lar. Calma aí que eu tenho um negócio para ler para vocês que eu escrevi. Percebam que o único imperativo, isso aqui é o Dr. Augusto Nicodemos que escreve isso. O único imperativo do texto parece-nos estranho: vivei a vida comum do lar. A ordem por participação no lar, e aí percebe que é cuidar de pessoas e não de coisas, é uma responsabilidade sua. Aí eu botei aqui, né, homens chegam do trabalho cansados, curtem a TV, dormem, e aí por isso eles vivem no hotel. Se o lar não é o seu maior deleite, você está cativado por algo que não é deleite seu. Ô, gente, homens, isso é tão sério que a grande questão aqui, o texto fala de viver junto à esposa e é com conhecimento. É provável que o Pedro esteja falando que homens devem conhecer o cristianismo e o que ele ensina acerca da relação homem e mulher. Esse conhecimento media o seu contato com a esposa e o ajuda a liderar. Percebe que o texto está dizendo para a gente assim, ó: maridos, sejam sábios no convívio com a televisão, no convívio com a banda larga, no convívio com o notebook, no convívio com a última parafusadeira da Bosch que você comprou. Não, o investimento na casa é em pessoas. E esse conhecimento aqui é o conhecimento do papel do homem dentro da casa. Se você não sabe, o seu papel é de liderança dentro do seu lar. Então, olha bem para mim. Eu vou trabalhar isso melhor no último ponto aqui, mas olha bem para mim. Homens e meninos que vão se tornar homens.
Se a situação na sua casa não está bem, não é culpa da sua mulher. Eu sei que tem um monte de cangaceira de saia. Você sabe que existe um monte de mulher que é o virgulino lampião de saia. Mas é culpa sua e minha. Por quê? Porque ela ajuda, você lidera. Mulher ajuda, homem lidera. O texto bíblico está clamando pela autoridade do homem e a sabedoria do homem de liderar a sua casa. E a sua mulher o ajuda. Se as coisas não estão bem, você é o responsável. Eu sou o responsável. Vamos adiante. Se o primeiro conselho é você viver a coisa comum do lar, o segundo conselho é honrar as esposas. Percebe o que o texto bíblico está dizendo? Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres. E ele diz, tratem-nas com honra. Oh, meu Deus do céu. Tratar a mulher com honra. E ele dá 3 razões aqui. Percebam o texto bíblico. A primeira razão é a fragilidade da mulher. A segunda razão é a igualdade. Elas são coerdeiras. E a terceira razão é a espiritualidade. Senão você não consegue orar com ela. Tratar a mulher com honra por causa... Ei, meu Deus, olha para cá de novo. Eu sei, meninas, eu conversei isso com vocês semana passada, que dizem que mulher não é sexo frágil. É mentira, vocês são sexo frágil. A Bíblia está dizendo que vocês são sexo frágil, tá? Você não precisa... Eu vi um dia desse, há tempo atrás, uma reportagem assim, não existe sexo frágil. Meninas, pratiquem defesa pessoal. Meu Deus do céu. Ai, ai. Tá, vamos lá. O que é fragilidade, gente? Vou fazer uma mudança. Aquilo que é mais valoroso, o que você escreve? Frágil. Pode quebrar. Não é demérito. É porque o valor das mulheres é alto demais. Você tem que tratá-la bem, irmão. Ela é frágil. Ela é o que você tem de melhor na sua vida. Ela não atrapalha os seus sonhos. Ela é sua ajudadora, cara. A fragilidade feminina é para isso. É por isso que você tem, não é só testosterona. A gente costuma aguentar mais tranco. A gente costuma aguentar mais pressão. O pessoal fala que mulher é ruim de voto. Não é que mulher é ruim de voto, por isso a gente não tem mulheres na política. É porque, via de regra, a mulherada não está interessada nisso. Ah, mas é uma questão cultural. Não é nada de cultural. Você teve a Rainha Vitória, que foi uma beleza lá. Não tem, mulher não quer saber disso. E não adianta, bota a cota, bota o que quiser, não adianta. A mulherada não quer. Elas querem outras coisas, elas têm um outro interesse. Isso não é machismo, gente. É porque vocês foi dada a característica de fragilidade. Vocês estão preocupadas com outras coisas. Vocês querem saber da cor disso, daquilo outro. E isso não é ser menos pior. É porque a gente é daltônico, cego, a gente é meio anta, a gente não vê as coisas. Vocês veem. Chega na casa de um homem que mora sozinho, você acha que você acha uma flor. Não tem, meu, não tem. E se tiver, foi o arquiteto que fez. O homem não tem. Tem que ter o toque da mulher. Isso não é feminino, é masculinidade, sei lá. Não é nada disso. Porque a gente é complementarista. Porque é unidade na diversidade, é trindade, gente. São os dois que se completam. Aí, não é só a fragilidade das mulheres, por isso que elas precisam ser honradas. Mas é por causa da igualdade. Vocês não são maiores do que as mulheres, gente. Jesus olha para elas do mesmo jeito que olha para nós. Elas são a mesma coisa que nós. Coerdeiras da mesma promessa. A graça de Deus, as orações delas valem tanto quanto as nossas. O Senhor ouve todas elas. Um homem não vale mais do que uma mulher.
diferente de determinadas religiões, por exemplo, como os santos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Mormons, por exemplo, que diziam, hoje eles têm que mudar porque eles estão no Brasil, que a mulher é salva por meio do casamento. Por isso que os caras tinham 200 milhões de mulheres. Malandragem, né, velho? Malandragem dos caras. Os islâmicos são assim até hoje. Porque as mulheres vão ser salvas pelos maridos. Não, não. Mulheres, vocês são salvas pelo intermédio de Jesus Cristo, sem precisar de marido. Então, tratem a sua mulher com honra, porque elas são iguais a vocês. Elas não são superiores nem inferiores a vocês, não. Elas são iguais. E por fim, por causa da espiritualidade. Nós precisamos parar e orar com a nossa família. Como é que eu oro com a minha mulher? Eu estou brigado com ela. E tem uns caras que são tão devagar da cabeça, e mulherada, esses homens são lerdo mesmo. Aí tem uma briguinha e ele fala assim, eu vou dormir no sofá. Ah, me ajuda. Nunca saia da sua cama, meu filho. Isso ali é sagrado, rapaz. Nunca saia da sua cama. Isso ali é para sempre. Vem com essa história, não, eu vou dormir na mamãe. Pode parar com esse negócio, rapaz. Briga de casal a gente resolve ali. Ah, mas hoje eu estou meio chateado, dorme para um lado, para o outro, mas aquele leito ali, Hebreus diz que é sagrado, rapaz. Amadurece, cresce. Jesus Cristo já morreu para reconciliar a gente. Tratar com honra, gente. E aí, deixa eu falar com vocês isso. Para de falar mal da sua mulher, inclusive publicamente. Para de chegar na pelada de quarta falando, rapaz, sai de casa, ô mulher chata. Para de chegar no trabalho e falar, meu irmão, quando eu saí hoje, rapaz, se eu pudesse, eu soltava uma bomba dentro daquela casa para matar aquela mulher logo. Honra, rapaz. Para de difamar a mulher. Para. É só metade. Para de conversar fiado, falar besteira. Respeito. Como é que as pessoas vão olhar depois quando você estiver com a sua mulher? Respeito. Por favor. Para de reclamar. Uma reclamação. Trabalha para que o ambiente da sua casa mude. Conheça a sua mulher. Honre ela dentro do seu coração. Para parar de vir assassinato da sua mulher o tempo todo dentro de você. Peça perdão ao Senhor. Jesus diz que se a gente olhasse para alguém, e quando olhasse para essa pessoa, se a gente se irar com ela, a gente já pecou. Para de assassinar sua mulher dentro do seu coração. Para com isso. Honra, meus irmãos. Respeito. Cuidado. Se preocupar se está tudo bem. Terceiro, o primeiro conselho é realizar e ser realizado com as coisas simples da casa. Se o segundo é honrar as esposas, e aqui deixa eu ler um negócio muito interessante. Isso aqui é do Dr. Weber Júnior. Pedro também exige igualmente que os maridos tenham conduta devida em relação às suas esposas. Contrariando as religiões pagãs que desprezavam as mulheres, o cristianismo exige que as mulheres sejam tratadas com dignidade. Por isso, maridos, nem de brincadeira, devem desrespeitar suas mulheres. Você quer ver um negócio? Churrasco da rapaziada. Você sabe que a mulher não gosta. Mas, bonitão, o que você faz? Piadinha para todo mundo rir da sua senhora. Pelo amor de Deus, é brincadeira. É só cortando. Cadê a guilhotina para matar essa gente? O cara sabe que a mulher não gosta que fala determinadas coisas. Aí chega em casa, o que ele faz? Faz o que a mulher não gosta. Pelo amor de Deus, rapaz, vai fazer a 4ª Guerra Mundial dentro da sua casa? Você é trouxa ou o quê? Sabe que a senhora não gosta? Rapaz, honra, gente. Vai, terceiro. Tá bem que Jesus morreu, né? E ressuscitou. Terceiro, por favor, meus irmãos. Terceiro conselho, compreendam o valor das irmãs. Compreendam o valor da sua mulher. Valor. Mulher tem valor.
Por favor. Mulheres, você tem valor. E aqui, por que, pastor Rômulo? Co-herdeiras. Valor. Dê valor à sua mulher. E não só à sua mulher. Dê valor a qualquer mulher. Meus irmãos, muito da violência que acontece contra as mulheres é porque homens não dão valor às mulheres. Meninos mais jovens, vocês estão crescendo. Não deixem que a postura da Anitta, que é quem está ensinando as meninas a serem mulheres, infelizmente, faça com que você observe a sua mulher com aquele tipo de valor. Mulher não é a que rebola. Mulher não é aquela que fica usando cinta-liga. Mulher não é aquela que tem, sei lá, cinturinha fininha. Isso não é mulher. O valor da mulher é superior a isso. Vocês são superiores, meninas. Jesus colocou vocês como filhas de Deus. Empoderamento não é ser mulher. Não é isso que é ser mulher. E cabe a nós, homens, reafirmarmos os valores das mulheres o tempo todo. Reafirme isso para sua mulher. Primeiro, respeitando ela, como eu falei. Segundo, use palavras de afirmação. Às vezes, a mulher da gente bota a roupa mais bonita. Aí é uma roupa preta. Aí ela chega perto de você e fala assim, ó. E aí, meu bem, como é que eu fiquei? Aí o cara fala assim, você é o Batman? Cara, isso é loucura. Isso é insanidade. O cara não é capaz. Meninas, só uma observação. Não dá para ver que vocês cortaram 2 dedos do cabelo. Isso também me ajuda. Me ajuda. Mas às vezes a mulher, meu irmão, fez aquele negócio, ninho de passarinho na cabeça. O cara não é capaz de falar assim, rapaz, que gata, hein? Você está com vergonha? Mas se é para ver filme pornô, você vê, né? Miserável. Ainda fala assim, que mulher. E essa que está do seu lado? Respeito, cuidado, levantar a estima dessa mulher, levar uma roupinha. Eu sei que elas odeiam que a gente leva e elas trocam tudo, mas leva. Vai, tira o escorpião do bolso. Pelo amor de Deus, é o valor da mulher. Tem uns caras que a mulher não sabe nem quanto ele ganha. Você tem noção do que é isso? Não tem respeito. Não tem respeito. Pastor, aquela mulher gasta demais. É culpa sua. Por que você não fala com ela? Não, mas tem briga. Calma que eu vou falar com isso daqui a pouco. Vocês não vão nem almoçar hoje, né? Agora imagina a semana que eu passei para preparar isso aqui. O tanto que eu sofri, vocês não pensam não. Rapaz, o valor dessa senhora que está aí com você. Às vezes pessoas pisam em cima da mulher da gente. A gente sabe que fazem isso. Cara, você não se levanta para defender sua mulher. É um banana tão grande que não levanta para defender a mulher. É sua metade, é sua costela, é quem te completa, defende essa mulher, rapaz. Ah, eu estou namorando, meu irmão, defende essa mulher, rapaz. Porque senão ela vai entrar daqui a um tempo em mais uma estatística. E nós, especialmente eu que tenho filha, por exemplo, se está vendo que tem marmanjo, que não vale nada, que está tentando chegar perto, manda embora. Manda embora. Safado sem vergonha tem que ir embora. A gente está criando filha, como eu falei semana passada, é para homem, não é para moleque. Não é para servir de objeto para moleque. Moleque vai embora, some da casa da gente. Nós estamos criando homem. E a gente tem que criar homem. E eu vou falar isso daqui a pouco, no último ponto. Imagina, você cria essas meninas. Ontem eu fui comer um lanche com a Aline e olhei, rapaz, uma criancinha pequenininha, dá uma saudade de Elisa e Júlia, com aqueles negocinhos no cabelo e tal, e com aqueles vestidinhos bonitinhos, para vir um marmanjo dos infernos encher facada nela depois, rapaz. Você está doido? A gente tem que tomar cuidado com isso.
formar homens. Então, valorizem essas mulheres, valorizem essas meninas, criem essas meninas com cuidado. Pais, defendam suas filhas, cuidem das suas filhas, cuidem das suas mulheres, formem caráter nessas meninas. Por último, percebam que o Pedro termina com oração. Oração. Se o primeiro conselho, meus irmãos, é gostar das coisas da casa, se o segundo é honrar as esposas, se o terceiro é compreender o valor das esposas, o quarto, e isso é o mais sério, homens, exerçam os ofícios de Jesus dentro da sua casa. O texto termina com oração. Exerçam os ofícios de Jesus na sua casa. Os pregadores puritanos falavam muito disso. Hoje, eu só vejo pessoas falando de que o homem tem que ser o sacerdote da casa e tal. Eu entendo o sacerdócio universal dos crentes, mas não é disso que eu quero falar. Jesus tem 3 ofícios. 3 ofícios. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. Esses 3 ofícios, homens, líderes de suas casas, instituídos pelo Senhor, esses 3 ofícios são seus. E como é que vocês, homens, e eu, homem, exercemos esses 3 ofícios na nossa casa? Primeiro, o ofício real. Como vocês, homens, exercem e são os reis dentro da sua casa e exercem o ofício real dentro da sua casa? Primeiro, provedor. Homens, nós somos os provedores da nossa casa. Essa é uma tarefa nossa. Trabalhem. Provedores. Trabalhem. Nosso Deus é o Deus provedor. Vocês lembram do Abraão? Gênesis 22, quando Abraão está levando Isaac lá para ser sacrificado, Isaac pergunta, pai, cadê o holocausto? O que Abraão fala? O Senhor proverá para si o cordeiro. Homens, essa tarefa é nossa. Eu não quero dizer que a mulher não pode trabalhar. Pode, deve. E eu também não posso dizer que em determinados momentos a mulher não pode ganhar mais do que o homem. Pode. Até brinquei semana passada aqui. Não tem problema. Mas esse é um papel nosso. É um papel nosso. Eu sei que as mulheres estão mais... elas estão mais ambientadas no mercado de trabalho do que nós. Elas são a maioria na faculdade. Até porque a gente se afeminou. Mas o papel de prover. E agora, não é só isso não, tá? Prover equilíbrio dentro da casa. Prover estabilidade dentro da casa. Isso é obrigação nossa. Provedores. Homens provedores. Estabilidade, equilíbrio. Segurança, isso somos nós, é nosso dever. Segunda coisa, gente, é sermos protetores. Vocês percebem como Deus sempre protegeu o seu povo? Percebem como Cristo disse que Ele enviaria o Espírito para proteger a sua igreja durante todo o tempo? Esse ofício é nosso, proteção. Proteger os filhos. Proteger as mulheres, proteger quem mora embaixo do nosso teto. Esse papel é nosso. Homens, protetores, chamam a responsabilidade para si. Não é assim, está acontecendo alguma coisa, vê com a sua mãe. Isso é típico de homem. Tudo a gente terceiriza. Isso é típico de homem. Mulheres, não aceitem homens assim. Não aceitem. Bota a bola no peito e vamos jogar o jogo, meu filho. É nós. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao cristianismo. Segundo ofício, o ofício profético. E esse aqui, vocês estão ferrados junto comigo. Porque quem é o profeta? O profeta é um mestre. Pessoal, quem normalmente ensina a Bíblia para os nossos filhos? Na hora que os nossos filhos vão dormir, quem ora com eles? É a mãe. Ou é a igreja. Não, de teologia é o pastor que sabe. De teologia o pastor sabe, né? Teologia a gente leva os meninos para a escola bíblica e resolve o nosso problema. Não! Homens, vocês precisam ser versados na Bíblia. Vocês precisam saber os desígnios de Deus.
e ler a Escritura e trazer filho para a igreja não é dever da mulher, não, é dever do homem. É dever do homem. O profeta é o cara que ensina. Ele é o cara que fala aquilo que é o correto. Então é necessário vocês conhecerem as Escrituras para ensinar não só a mulher, ainda que você, mulher, não só pode, como deve aprender e ensinar. Não tem problema com isso, não. Só que eu estou falando que é um papel prioritário dos homens. Ensinar e conduzir a sua casa no Evangelho. E conduzir a sua família através de Jesus Cristo. Mas tem uma outra coisa, que isso aqui o homem não gosta. O profeta é o admoestador. O profeta é o cara que bota o dedo na ferida. Inclusive da mulher, às vezes. Tá ruim, não tá legal. É lógico que toda verdade precisa ser falada em amor. E você não é um déspota. Mas o profeta é o cara que vai chamar a atenção dos filhos. Uma vez eu estava pregando na igreja que eu tomava conta lá em Lagoa Santa e conversando com um cara da igreja que tinha alguns filhos. E o menino, moleque espoleta, rapaz, correndo de um lado para o outro, atrapalhando todo mundo. Seu Florindo, precisava do senhor lá para travar esse menino, seu Florindo. Deixa passar do lado do senhor, o senhor puxava logo a orelha dele e você ia ver o que dava. Aí me chamou a atenção a fala do cabra. O que ele falou? Menino, para! Por quê? Vou chamar sua mãe. Vambora, né? Já acabou, né? Bora. Vou chamar sua mãe. A autoridade desse cara já foi pro pau há muito tempo. Nem existe. É um fantoche, cara. A criança vai respeitar ele? Claro que não. Vai morrer de medo da mãe. E ele? Ele é um cara legal. Ele leva a gente para tomar sorvete, ele dá pirulito. E a mãe? A mãe é o demônio de saias. Que se a gente fizer alguma coisa perto dela... E ó, ainda manipula você, tá? E bota você contra a mãe. Acredita em criança pra você ver nesses anjinhos. Profeta, meu filho! Conversar dentro de casa. Ah, o menino brigou. Fecha esse menino dentro de casa. Ah, mas meus filhos já são casados. Tá vendo que está aprontando? Pai nunca deixou de ser pai. Chama e chama atenção e conversa e abre o olho. Essa sociedade individualizada que cada um toma conta da sua vida. Não, senhor, porque presta atenção no seguinte. Quando o seu filho, ainda que for velho, apronta, onde ele vai bater? É na sua casa, meu querido. É claro que ele é responsável por ele, mas pai vai ser pai o resto da vida. Não tem jeito. Senta no colo e bate aquele papo. Não tem problema. É profeta. Isso é papel nosso. Agora, por fim, é sacerdote. Homens, intercedam por suas famílias. Orem por suas famílias. Orem por suas mulheres. Orem por seus filhos. Orem com suas mulheres. Orem com os seus filhos. Orem com eles, vocês são os intercessores. Jesus disse que ele intercederia por nós o todo o tempo. Orem! Agora, por último, olha para mim, todo homem que está aqui, por favor. Morram por suas famílias. Morram. Porque o maior sacerdote de todos entregou a vida dele por nós. O dia que você disse sim, você morreu. Você não existe mais. Você é homem se você morrer pela sua mulher. Se você morrer pelos seus filhos. Se você der a sua vida por eles. Você é esse reflexo dentro da sua casa. Morra pela sua família. Morra para você mesmo. Você acabou. Você não existe mais. Quem existem são os seus filhos, é a sua mulher. É isso que Jesus Cristo ensinou para nós. Morram. Vocês são sacerdotes. Morram. Ou comecem a seguir um Deus terapeuta. Ou comecem a seguir um Deus que não é Jesus Cristo. Morram. Morram pelas suas mulheres. Morram.
Isso é ser sacerdote dentro de casa. Se rasguem pelas suas mulheres. Se rasguem pelos seus maridos. A vida está ruim, continuem. Não abram mão dos seus casamentos, não abram mão dos seus filhos, não abram mão da espiritualidade dentro da sua casa. Morram! Morram de uma vez por todas, porque foi isso que Jesus Cristo fez naquela cruz. E só seremos um espelho da Trindade dentro da nossa casa se morrermos. Neguem-se a si mesmo, tomem a cruz do egoísmo e morram. Morram para o entretenimento. Morram para a felicidade, morram, entreguem-se até que suas mulheres sejam mulheres de Deus, morram e entreguem-se até que os seus filhos sejam convertidos, morram, meus irmãos, morram, morram por Jesus, morram por esse reino chamado casa, morram por esse reino chamado lar, porque assim nos ensinou o nosso Senhor. E eu termino, em minha conclusão, meninos, crianças, adolescentes, solteiros, por favor, se preparem para ser líderes. Líderes da sua casa, líderes de mulheres, líderes de família. Se preparem para isso. Desenvolvam essas qualidades de homens de Deus. Aprendam com os erros e façam diferente. Se preparem para isso. Pais, preparem os seus filhos para liderar a sua casa. Não para serem trogloditas e monstros, mas para serem homens de Deus. Desenvolvam essas qualidades. Solteiros, se vocês querem permanecer solteiros, não tem problema. Jesus nos disse que alguns se fazem eunucos. Mas seja solteiro, não fica vivendo de porta em porta de mulher, não. Não vai viver abrasado, não. Não é pecado ficar solteiro ou solteira. Mas você pode desenvolver essas qualidades com seus pais, com as suas mães, no seu trabalho, na sociedade. Você pode fazer isso. Você pode desenvolver essas características de homens aonde vocês estiverem. Por fim, aos casados. Se você se identifica com alguma área daqui, meu irmão, eu queria pedir que você orasse. Se você está percebendo erros dentro de você, eu queria te chamar ao arrependimento sincero. Por omissão, por excesso. Eu queria te chamar ao arrependimento. Vá até Jesus. O Evangelho nos leva até a lei, mas a lei nos leva até Jesus. Muitas coisas talvez a gente não consiga fazer. Mas Jesus quer uma mudança do nosso coração, homens. Se arrependa dos seus pecados. Vá até o Senhor. Peça perdão. Peça perdão. E acima de tudo, peça o Senhor para te ensinar. Se arrependa, vá até a cruz. Seja banhado pelo sangue de Jesus, que nos perdoa de todos os pecados. Mas peça força ao Espírito de Deus para você mudar. Eu falei semana passada que só teremos mulheres de Deus se tivermos irmãs cheias do Espírito Santo. Meus irmãos, não seremos homens de Deus sem o Espírito Santo. Se não formos cheios do Espírito de Deus, nós seremos arremedos, mas não seremos homens de Deus.